Céu, e vou convidar o pastor Américo, né? Pastor Américo chega até aqui, vai deixar a mensagem esta noite. Vamos apresentar ele a Deus para que ele traga a mensagem daquilo que a igreja necessita. Senhor Deus Pai, te apresento, Senhor Pai, o pastor Américo esta noite, Pai. Ele está aqui, Senhor, dentro do altar, Pai, para trazer a tua mensagem, Pai. Unge ele, Pai, da cabeça aos pés, Pai, o vergamento dele, o coração dele, Pai. Vê que a tua igreja necessita, Pai. Nós não sabemos que nós precisamos, mas tu sabes, Senhor Pai. Então, Senhor Pai, usa ele esta noite para falar com a tua igreja. Essa é minha oração, em nome de Jesus. E todos dizem: amém. Graças a Deus. Pastor Américo, faça a vontade do Senhor. Já sabe como é as coisas aqui, né? Amém? Fique à vontade. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Sempre uma honra tornarmos esse ministério. Eu já agradeço o convite, pastor José, missionária Nilza. Deus abençoe cada um dos amados. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11. Segunda Samuel, capítulo 11. Nós vamos falar a respeito do adultério de Davi. E essa mensagem será feita em duas partes, né? Como a gente sempre retorna, fica mais fácil de ministrar nesse ministério. 2 Samuel capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler alguns versículos selecionados para ganharmos tempo. 2 Samuel 11, verso 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Versículo 14. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Versículo 27, último versículo. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. E ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Amém? Os irmãos podem tomar assento. A palavra de Deus nos fala a respeito de um momento onde Davi deveria estar exercendo as funções que Deus designou para a sua vida, mas ele não estava, e os seus olhos, o seu coração se inclinou para outra direção. O texto fala, no primeiro versículo que nós lemos, que na primavera, né, época em que os reis saíam para a guerra. Os estudiosos falam que era uma época, uma estação onde chovia menos, as chuvas cessavam. Por isso, os reinos se disponibilizavam para ir para a guerra. Porém, o texto fala que Davi permaneceu em Jerusalém. O exército de Davi foi para a guerra, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Aqui existem algumas concepções. Há quem entenda que ele não foi porque ele não deveria ir. Davi era governante. Um governante não tem que só estar lutando, não é só um guerreiro, ele também tem que administrar a cidade. Porém, há quem entenda que ele estava cansado. Há também quem entenda que ele deveria estar focado nas batalhas do Senhor. E como ele não preenche o seu espaço com as coisas de Deus, agora ele começa a preencher o seu espaço com as coisas da carne. Perceba que aqui o texto fala que Davi permaneceu em Jerusalém. No Novo Testamento, existe uma palavra direcionada ao povo de Deus dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O povo que ficou em Jerusalém ficou para ser cheio do poder. Mas Davi aqui que ficou em Jerusalém ficou para pecar. Ambos estavam em Jerusalém. A questão é, não importa, não adianta você estar no lugar certo e fazer a coisa errada. Ambos estavam em Jerusalém, porém com propósitos diferentes.
Às vezes a pessoa está no lugar certo, porém o propósito dela é errado. No versículo 2 vai dizer que uma tarde Davi foi passear pelo terraço do palácio e ele contempla uma mulher muito bonita tomando banho. No primeiro entendimento o texto fala que ele foi passear, foi um passeio. Então é um alerta para nós: cuidado com os passeios, com as voltas, por onde você está passando, por onde você está andando, aquilo que você está vendo. Num segundo sentido, o texto fala que do terraço do palácio ele viu, ou seja, terraço do palácio é uma parte do palácio. O que é o palácio? É a casa de Davi. Davi é o rei. Davi não vai morar numa casa comum, ele mora no palácio. Então na casa dele, ele vê essa mulher muito bonita tomando banho. Ou seja, nós jamais estamos fora do alcance da tentação. A tentação alcançou Davi na casa dele. Ele estava na casa dele, no quintal, no terraço, quando ele se sentiu tentado. A tentação, ela alcança na casa, ela aparece no trabalho, ela aparece na escola, ela aparece na faculdade, ela aparece no meio da rua, ela aparece onde nós menos imaginamos. Nesse mundo nós sempre vamos ser tentados, Nós temos que lidar com aflições e tentações. Aflição é dor, tristeza, angústia. Tentação é aquilo que a carne gosta. E cada um tem as suas próprias tentações. Tiago vai nos dizer que cada um é arrastado e seduzido pelas próprias tentações. Perceba que logo no jardim do Éden já tinha uma tentação, A árvore no centro, tinha tanta coisa boa, mas tinha uma árvore no centro, a árvore do conhecimento do bem e do mal, era uma tentação. José foi tentado, A mulher de Potifar, dia após dia, insistia para que ele dormisse com ela, Ele foge. Perceba que a mensagem de Deus para Caim é: o pecado está batendo a porta e ele deseja conquistá-lo, mas cabe a você dominá-lo. Então o pecado ele vem até nós. Você não precisa ir longe para ir atrás de pecado. O pecado ele vem até você. E nem Jesus deixou de ser tentado. Mateus capítulo 4, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, Olha, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, Se você é filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito, Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. O diabo cita o Salmo 91, Se você se prostrar, me adorar, eu te darei todos os reinos. Até Jesus foi tentado. E o texto fala que Davi ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Se ela estava tomando banho, eu entendo que ela estava nua. Porque ninguém toma banho de roupa, Não tem sentido se banhar, se limpar, se você não está literalmente se limpando. Então, Davi está vendo uma mulher nua. Fala de gente vendo gente nua, Cuidado com o que você está vendo, com o que você está acessando, com o que você está buscando. É o que o texto nos fala, Ele vê essa mulher nua, a Batseba. E a Batseba de hoje, ela também está presente na internet, na televisão, nas páginas de uma revista, no meio da rua. Davi ele olha e ele deseja. A Bíblia diz: todo homem que olhar para uma mulher com intenção impura, adulterou com ela. Foi o que Davi cometeu aqui. Em Gálatas está escrito: vivam pelo Espírito e de maneira nenhuma satisfareis os desejos da carne. O texto vai nos dizer, amados, no versículo 3... Quem quiser nos acompanhar: e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o hitita. Então ele mandou procurar saber quem era ela. Foi o que Davi fez. Até aqui Davi não está errado, porque não há erro, pecado em você querer saber quem é alguém. Aliás, até para você se relacionar com alguém, você tem que conhecer a pessoa. Imagina você se envolver com alguém que você não conhece. Então ele procura saber quem era ela. E o texto fala que era Batseba, filha de Eliã. Há quem entenda que esse Eliã seria filho de Aitofel. Aitofel foi um conselheiro de Davi e mais na frente conselheiro de Absalão, filho de Davi. Esse Aitofel, ele teve um filho por nome de Eliã. Nós não estamos batendo martelo que é o mesmo Eliã do texto. Porém, como é na mesma época, é possível que seja ela tenha sido filha de um cara que era conselheiro de Davi e posteriormente de Absalão. O texto fala que Batseba era esposa de Urias, o hitita. Quando o texto fala que ele era hitita, nós entendemos que Urias era descendente de Noé. Porque a Bíblia fala que Noé gerou Cã, Cã gerou Canaã,
Canaã gerou Et, e de Et vieram os hititas. Então, ela era esposa de Urias, o hitita. Era um homem que veio da descendência de Noé. O versículo 4 diz que Davi mandou que a trouxessem, ele se deita com ela, que tinha acabado de se purificar da impureza, e depois ele volta para casa. Então Davi sabia que ela era mulher de Urias, mas ele manda que a trouxessem, Nós entendemos, amados, que ela talvez não tivesse segundas ou terceiras intenções com base nesse versículo. Eu não posso afirmar qual era a intenção de Batseba quando ela foi, porque quando o rei manda, você tem que ir, É o homem mais importante da nação, O rei mandou, você tem que ir lá comparecer na presença do rei. Mas o texto fala que Davi sabia que ela era mulher de Urias. Davi sabia que ela era uma mulher casada, e mesmo assim ele dá a ordem para que ela fosse trazida à sua presença. Então eu não posso afirmar se haviam segundas ou terceiras intenções da parte dela, mas aqui eu já afirmo que tem da parte dele, porque ele sabia que ela era uma mulher casada. Ela não era descomprometida, solteira, disponível. Então ele mandou que a trouxessem. Diante da tentação, Davi ele alimenta. A tentação é algo que nós temos que resistir, Se possível fugir, ignorar, mas ele alimenta a tentação. Ele dá um decreto: tragam ela até mim. E hoje não é diferente, Através de um botãozinho você pode trazer a tentação até você. Um botão traz a pornografia, um botão traz sensualidade, um botão traz um caso de adultério. A pessoa pode estar do lado da outra e no celular ali traindo, Então você pode ordenar que o pecado venha até você. Foi isso que Davi faz nesse momento. Existem pessoas que se questionam por que se Davi era um homem segundo o coração de Deus, por que ele errou aqui? E lá na frente, na segunda parte da mensagem, eu vou mostrar um versículo que fala que esse foi o único momento em que Deus de fato reprovou ele. Nos outros momentos não, ele errou nesse momento. Nós temos que entender, amados, que perfeito não é o homem, perfeito é o Deus que o homem serve. E a sociedade ela tem uma tendência a julgar muito facilmente. A sociedade muitas vezes ela olha com dois parâmetros: ou a pessoa acerta em tudo, ou se ela errar uma vez ela não serve mais, ela não presta mais. Davi ele cai aqui porque a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Só que ele não cuidou. No livro de Ezequiel está escrito, se um justo se desviar da sua justiça, então alguém que pode ser certo pode ir para o erro. É uma questão de escolha, ou até mesmo de falta de vigilância. O texto fala que Davi ele se deitou com ela. E aqui nós temos algumas teorias sobre Batseba. Quando a gente fala do adultério de Davi, muito se prega a respeito de Davi, mas pouco se fala a respeito dela, Tem textos que as pessoas já condenam logo uma pessoa e esquecem de todo o resto. Mas existem duas teorias a respeito da postura de Batseba. A primeira delas vai dizer que ela seria uma vítima. A segunda vai dizer que ela seria uma cúmplice, Há quem entenda que ela poderia ser uma vítima. Ela se submeteu à ordem do rei, o rei queria dormir com ela e ela cedeu. Porém é muito difícil de acreditar. Perceba que o texto tem como título adultério. O texto não está escrito estupro. E existem casos de estupro na Bíblia. Casos de estupro são relatados na Bíblia como casos de estupro. Aqui foi adultério. O que é adultério? É algo errado, porém consensual. É algo que duas pessoas se uniram para fazer porque queriam. É errado, mas elas duas queriam. O direito ele trata o estupro como a imposição de uma prática sexual por violência ou ameaça. E aí fica a pergunta: se ela é vítima, por que ela não gritou? Por que ela não recorreu a alguém? Será que não tinha mais ninguém naquele palácio? Certamente tinha, Então nós temos o entendimento de que ela foi uma cúmplice. Entenda que por mais que o rei desse uma ordem, você é uma mulher casada, Você tem que respeitar o patrimônio, respeitar os seus votos, E hoje em dia nós vemos pessoas que banalizam o casamento, banalizam o matrimônio. Será que era porque é o rei ele pode ter todas? O rei ele pode se envolver com quem ele quiser? Então isso não faz sentido. Isso levanta alguns questionamentos. Será que ela já tinha sentimentos por Davi? Será que ela tinha atração física por Davi? Há quem entenda: será que ela era interesseira? Davi era um bom partido.
A gente tem que analisar a outra ótica. Casar com Davi seria ter um homem de Deus, alguém de status, né? Era o rei Davi, e alguém que é rico, alguém que tem muita riqueza. E tem mulheres que, lamentavelmente, elas se envolvem ignorando o pecado, né? Tem mulher que concorda com o pecado por causa de dinheiro. Existem mulheres que até eram decentes, aí se apaixonam por um cara que é bandido, criminoso, é o bandidão, então ela começa a estar no mesmo crime que ele, porque ela está apaixonada por ele. Por dinheiro, muitas cedem ao pecado. Tem mulher que sabe que é traída, mas o cara é rico, então ele me banca tudo que eu quero, então eu vou ignorar isso. Tem prostituta que é de luxo, né? Se pagar muito, pode se envolver com ela. Então existem mulheres que são interesseiras pelo pecado, né? Eu suporto o pecado porque eu tenho um interesse maior no lado financeiro. Há quem entenda que ela poderia ter problema no casamento, né? Uma coisa leva a outra. Eu já estou mal no meu relacionamento, aí chega um cara, né, com uma lábia, com uma aparência, e também fica o questionamento: será que ela não poderia ter tomado banho de uma forma mais discreta? A Bíblia fala que Davi estava no terraço do palácio dele e conseguiu ver ela. Será que ela não sabia que aonde ela estava tomando banho era de frente para o palácio? A gente faz essa pergunta, né? Será que ela não sabia que o rei estava passando ali? Nós sabemos que tem mulheres decentes, mas tem mulher que não é. Tem mulher que se comporta, mas tem mulher que faz o contrário, né? Faz questão de expor uma parte do corpo ou outra e tal. Será que ela não sabia? Fica essa pergunta, né? Mulheres podem mostrar o corpo com segundas ou terceiras intenções. Talvez ela estava tomando banho justamente ali porque ela queria atraí-lo. É uma questão que as pessoas quase não levantam. Então nós estamos falando de uma mulher que era muito bonita, o texto fala isso, né? Davi viu uma mulher muito bonita e tomando banho, se expondo. A Bíblia fala em Provérbios que a mulher bonita, porém indiscreta, é como um anel de ouro em focinho de porco. Ou seja, é algo que é bonito, mas se sujando, né, na lamaceira do pecado. É algo que teria valor, mas está num ponto que não está se dando valor. O texto fala que ele se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Então era por isso que ela estava tomando banho. Davi vê ela tomando banho. Tomando banho por quê? Porque acabou o ciclo menstrual. Então ela tomou banho e foi ter um encontro com ele. Ela se limpa fisicamente, mas se suja espiritualmente. Não adianta estar limpo por fora e estar sujo por dentro. Existe uma outra limpeza que Deus requer que nós façamos. Versículo 5 diz: a mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Olha só, agora ela manda um recado dizendo: olha, eu estou grávida, né? O filho é seu. Em outras palavras, por que ela manda o recado? Porque o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. E agora Davi está com um problema nas suas mãos. Aqui nós vemos que pecado tem consequência. Muitos falam a respeito da espada, né? Que nós vamos tecer mais considerações com mais propriedade mais na frente. A espada na casa de Davi foi a consequência. Essa foi a segunda consequência. A primeira está aqui, ó. Uma gravidez indesejada. Você é o rei, né? Você é o que lidera a nação. E tem uma mulher que é casada e engravidou de você, e o marido dela não está nem em casa. Essa é a consequência, a primeira consequência do ato de Davi. Versículo 8, ele vai nos dizer, meus queridos, que Davi dá uma ordem para que Urias, né, o esposo de Batseba, ele fosse trazido da guerra até o palácio. E Davi lhe diz o seguinte: ó, vai descansar um pouco em casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Davi manda que o esposo de Batseba fosse trazido da guerra para o palácio, né? Todo mundo estava na guerra, só Davi ficou em Jerusalém. Ele manda que o esposo dela fosse trazido, agora ele dá uma ordem: vá para casa, porque ele queria que Urias dormisse com a sua mulher, né? Urias dormisse com Batseba, e quando o bucho, né, a gravidez aparecesse, ele pensasse que a paternidade é dele. Ele assumiria o filho de Davi. Esse foi o plano de Davi. Numa segunda versão desse versículo, ele diz assim: vá lavar os pés. Há quem entenda que lavar os pés seria porque os homens eles tinham o costume de chegar em casa, descansar, comer algo saboroso e lavar os pés como forma de relaxamento.
Já uma segunda teoria que diz que essa expressão vá lavar os pés seria vá dormir com a sua esposa. É o momento de você ir para ter uma intimidade com ela. Então a mensagem de Davi para Urias era uma mensagem muito tentadora. É basicamente como se o seu patrão chegasse para você e dissesse: olha, não precisa mais trabalhar hoje, vai descansar em casa. É tentador, né? Você, nossa, eu estava na guerra, eu estava na batalha, meu chefe me liberou, eu posso ir para casa, né? Essa foi a mensagem de Davi. Davi, ele fala de descanso, pode descansar e manda presente. Porém a intenção de Davi aqui é pecaminosa, é cruel. Porque nem todo mundo que fala coisas agradáveis, nem todo mundo que quer agradar, de fato quer o seu bem. Às vezes alguém quer agradar, mas a intenção do coração é outra. Versículo 11. Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então basicamente o que Urias está dizendo é o seguinte: está todo mundo em guerra, é época de guerra, os soldados estão lá, estão dormindo ao ar livre, ao relento. Joabe, que é o nosso comandante, está lá. Você acha que eu vou parar de guerrear para vir para casa, descansar, ficar no conforto? E ele começa dizendo, ó, a arca repousa em tendas. Há quem entenda que a arca da aliança estava lá, na guerra. A arca da aliança representa o Espírito do Senhor com os homens. Então Deus estava na guerra. Se Deus estava na guerra, por que Davi não estava lá? Às vezes Deus está lutando e nós não estamos fazendo a nossa parte. Deveríamos estar lutando, deveríamos estar batalhando. Deus está fazendo a parte dele. E você? Está fazendo a sua? Ou está que nem Davi em Jerusalém? Está parado, está acomodado, está pensando em outras coisas. Então Urias disse, né? Os soldados estão acampados ao ar livre. Como eu posso ir para casa? Sabe o que me chama a atenção? Olha o que ele diz, né? Os soldados estão no ar livre e eu vou para casa, né? No conforto. As pessoas, elas têm uma tendência a desejar o conforto dos outros, né? Ah, se eu tivesse a casa, aquela mansão. Ah, aquele carro do fulano. Ah, se eu tivesse um salário, um concurso. As pessoas têm uma tendência a desejar o conforto dos outros. Só que Urias, ele não quer o conforto, ele quer o que é justo. É justo eu ir para minha casa agora? Não é justo. Nós temos que focar naquilo que é justo, amados. Às vezes a pessoa quer ter um super salário, mas você estudou para isso, está trabalhando para isso, está economizando para isso, né? Querer o conforto sem merecer, essa é a ótica de Urias. Então quando ele pergunta assim, né? Como poderia eu ir deitar-me com minha mulher? Há quem entenda que Urias era um homem público, e quando você é mais conhecido, você tem que zelar mais ainda pela sua reputação, porque uma queda, a repercussão negativa também é maior. E quando ele fala, como poderia eu dormir com a minha mulher? Aqui também está relacionado à questão da pureza ritual. Eu vou explicar. No Antigo Testamento, quando era época de guerra, um homem não poderia dormir com a sua esposa. Veja bem, eu não estou falando de pecado, não estou falando de adultério, né? Até porque entre o homem e a sua esposa não tem adultério, eles são casados, né? Na verdade, entre o homem e a sua esposa, o pecado é justamente a falta de intimidade. O próprio Deus, ele fala sobre isso, né? Pode se afastar por um tempo, em comum acordo, para jejuar, mas não por muito tempo, para que Satanás não os tente por falta de abstinência. Então, havia no Antigo Testamento uma questão chamada pureza ritual. Em época de guerra, os homens não poderiam dormir com as suas esposas, porque Deus queria que os homens se preservassem exclusivamente para Deus. É época de guerra. Eu não quero que vocês tenham contato com elas. No livro de Levítico fala sobre isso, né? Se um homem deitasse com a sua mulher, né, em época de guerra, ambos estariam impuros até o final da tarde, teriam que tomar banho. Moisés também fala isso, se preparem em relação à guerra. No livro de Deuteronômio fala, se um homem tiver poluição noturna, ele terá que ser retirado do acampamento. Eu vou explicar. Poluição noturna é quando um homem ou uma mulher involuntariamente libera fluidos decorrentes de ato sexual. Em outras palavras, tem gente que está dormindo e pensa que está no ato.
não está no ato, mas pensa, e quando pensa o corpo já reage. Só isso já era motivo de Deus ordenar que essas pessoas, né, fossem retiradas do acampamento. Veja como uma batalha era séria. É por isso que a gente fala, né, que em termos de batalha espiritual você tem que levar a sério. Porque Deus, ele não dá uma vitória de todo jeito. Ah, mas é a minha esposa, mas nesse tempo você não pode tocar nela. Existe um momento em que Davi, ele chega diante de um sacerdote chamado Aimeleque, e Aimeleque fala o seguinte: olha, Davi, se os seus homens, Davi, não tiveram relações com suas mulheres, eles podem comer do pão sagrado, né, que era o pão que ficava dentro do templo. Aí Davi responde: sempre que nós saímos em campanha, meus homens não tocam em mulher, eles se preservam puros, né? Veja como era algo sério, nem para comer o que tinha no templo poderia. Então aqui nós vemos um contraste entre Davi e Urias. Enquanto Urias estava na guerra, lutando por Davi, né? Urias era um valente, um guerreiro que fazia parte do exército de Davi. Davi estava aqui traindo Urias com a mulher dele. É um contraste, né? Porque tem gente que você dá a vida, dá o sangue, e a pessoa te apunhala pelas costas. É isso que estava acontecendo aqui, né? Urias lutando por Davi, e Davi exercendo essa traição. Davi, ele pratica uma impureza, porque aqui é um caso de adultério, e ele está estimulando que Urias também praticasse outra impureza, que é a questão da pureza ritual, a impureza ritual. Ou seja, queria que Urias dormisse com a sua mulher em tempo de guerra, coisa que Deus não queria, né? Davi está errado porque ele está cometendo adultério, e quer que Urias erre da outra forma, que era a questão da impureza ritual. Ou seja, tem gente que é suja e quer que você se suje também. Eu estou errado, eu pratico coisas erradas, eu quero te levar comigo. Porém o texto fala que Urias, ele não aceita. Por 2 vezes Davi ordena que Urias vá para casa. Ele não vai para casa, ele dorme no palácio, ele dorme em outro canto. Porque ainda que alguém diga que você faça algo errado, você só faz se você quiser. Pode ser o rei, era o rei Davi mandando, mas ele não obedeceu. Errar é uma questão de escolha. Então Urias era um cara que era fiel a Deus, ele era leal a Davi. Fidelidade é com Deus, lealdade é com o homem, né? Nós somos leais uns aos outros, nós somos fiéis uns aos outros, né? Então Urias era fiel a Deus, era leal a Davi. Urias era alguém que colocava Deus acima do seu próprio bem-estar, acima até de poder estar junto com a família. E por ser tão certinho, né, foi tudo tão certinho, Davi arma várias coisas, no final ele é morto, como nós vamos ver um pouco mais na frente. Então, em outras palavras, em outra ótica, Urias morreu porque era certinho. Urias morreu porque fazia o certo. Veja bem, eu não estou pregando para você fazer o errado, não é isso. Mas eu estou justificando que tem pessoas que morrem porque fazem o certo. Sabe que está tendo levante na sua vida? É porque você está certa. É porque você é uma bênção. É porque você fala a verdade, você prega a verdade, você vive a verdade. O levante vem para quem vive o certo. E é justamente isso que Urias passa. Por que Estevão foi apedrejado? Muito se fala a respeito do apedrejamento de Estevão. Vai ler o que ele pregou. Estevão faz uma pregação gigantesca. No finalzinho ele fala aquilo que doeu. Vocês são iguais aos seus antepassados. Vocês matam os profetas. Vocês resistem àqueles que pregam a verdade. Vocês resistem ao Espírito Santo. Vocês receberam a mensagem de Deus por intermédio dos anjos, mas vocês rejeitam. Aí eles ficaram enfurecidos, está lá no texto, só você ler, né? E apedrejam Estevão. Estevão foi apedrejado porque pregava a verdade. Por que José foi parar na prisão? José foi parar na prisão porque a mulher do patrão deu em cima dele, ele não cedeu, aí ela mente que foi ele que deu em cima dela. Aí José foi preso. Preso porque foi sincero, porque foi fiel ao seu Deus, porque respeitou a mulher alheia. João Batista perdeu a cabeça, porque olhou para Herodes e falou: essa mulher não é tua, essa mulher é do teu irmão, você está em adultério. Então existem pessoas, né, que se prejudicam porque fazem o certo. Isso é bíblico. Versículos 14 e 15. De manhã Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Então
Davi escreveu uma carta. Essa carta seria endereçada ao comandante Joabe, que estava liderando o exército de Davi lá na guerra. E Davi, ao escrever essa carta, ele coloca na mão de Urias. Parece coisa de filme, né? Ele escreve uma carta no qual o intuito da carta era: eu quero que Urias morra, e ele bota essa carta na mão de Urias, né? Urias está carregando o decreto da sua morte sem saber. Aí tem pessoas, muitas pessoas falarem: mas se Urias abrisse a carta, ele descobriria. Amados, não tinha como Urias abrir a carta. A carta era do rei Davi, para o comandante Joabe. Ou seja, é um documento oficial, né? É algo que o rei está mandando para um comandante do exército. Isso aqui não se abre, né? Podia ter seus selos, né? Toda fechada, revestida, blindada. E se Urias era tão certo como ele deveria ser, você acha que ele ia se corromper querendo bisbilhotar a carta de um rei para um comandante? Não ia. Ele não ia cometer esse ato, não ia transgredir por tão pouco. Então, a mulher de Urias, nós vemos aqui, amados, ela era uma mulher tão bonita que trouxe a morte, né? Existem casos na Bíblia de mulheres tão bonitas que trazem o risco de morte. Aqui eu vejo dois elementos, né? A figura da mulher troféu e a inveja cobiçável que traz a destruição. São coisas que infelizmente acontecem. São coisas que mexem com o âmago das pessoas, né? O que é a mulher troféu? Estou falando isso bem no popular. É aquela mulher que é muito bonita, que chama atenção. O texto fala, era uma mulher muito bonita, né? Chamou a atenção do rei. A mulher muito bonita é aquela que as outras mulheres gostariam de ser, ou querem ser, se esforçam para ser. E é aquela que os homens gostariam de ter, né? De ter como sua parceira. Ele tinha uma mulher tão bonita que trouxe a morte para ele. Isso já aconteceu em outros casos. A Bíblia fala que quando Abraão e Sara, mas ainda não era Abraão e Sara, né? Era Abrão e Sarai, eles vão para o Egito. Abraão, ele fala para sua mulher assim: não fale que você é minha esposa, né? Fale que você é minha irmã, porque senão eles podem me matar por sua causa. Faraó pode me matar para ter você. Quando eles chegam no Egito, todos os egípcios, diz a Bíblia, falaram: nossa, que mulher bonita. E Faraó corre para tomar posse da mulher de Abraão. Depois Deus fere Faraó, né, com tumores e com úlceras, né? Como se dissesse: essa mulher não é tua, essa mulher pertence a Abraão. De fato, Sara era meia-irmã de Abraão, mas também era esposa. Então são casos de mulheres bonitas, né, que se não tomar cuidado, traz a ruína para alguém, traz o risco de morte para alguém. Outro caso é Dalila. Dalila foi responsável por trazer a morte de Sansão. Sansão se permitiu nesse caso, né? E mais na frente, quando Davi estava próximo de falecer, já estava idoso, havia uma mulher muito bonita, uma jovem muito bonita, Abisag, diz a palavra de Deus. O texto fala que ela foi colocada no palácio para cuidar de Davi, mas o texto é claro ao dizer que eles não tiveram relações, ela estava ali só para cuidar de Davi. Lá na frente, Adonias, um dos filhos de Davi, deseja essa mulher em casamento, e quando ele expressa que quer ela como casamento, ele é morto. Então são casos, né, de mulheres muito bonitas que trazem a morte. Aplicando isso na nossa vida hoje, existem alguns casos, né, de pessoas que matam por beleza, né, por inveja, né? Se eu não conseguir ter aquela beleza, eu me destruo. Se alguém, né, por ciúme, né, está se aproximando do meu marido, tal, destrói. É algo terrível. Então, antes, Urias era um valente de Davi, um guerreiro de Davi. Só que agora Urias é um empecilho para Davi, mudou de figura. Por que Urias agora é um empecilho de Davi? Porque ele está impedindo Davi de ter aquilo que ele queria, e ele é a evidência de que Davi está em pecado, de que Davi estava errado. Então antes Urias era um valente de Davi, agora é um empecilho. É empecilho por quê? Porque Davi quer ela, só que ela já é de alguém, né? Se eu tirar você da jogada, eu posso ter ela. Enquanto você está vivo, casado com ela, você é um empecilho para mim. É um empecilho aquilo que eu quero. E também uma evidência de pecado, porque ele é a prova de que Davi está errado. Se ela fosse uma mulher solteira, disponível, era uma coisa, mas ela não é. Então é a prova de que eu estou errado. Então, Urias antes era o valente de Davi, agora ele é um empecilho. Ele é um impedimento para o que eu quero, e é a prova de que eu estou errado. Então eu vou descartar Urias. Eu vou desfazer de Urias. Isso acontece hoje. Tem gente que antes gostava da igreja,
Antes gostava dos pastores. Até o pastor virar um empecilho. Está pregando algo, dizendo que eu não posso fazer tal coisa, está me impedindo de ter algo que eu quero, está mostrando que eu estou errado, que eu estou em pecado, então eu vou descartar esse pastor, eu vou descartar essa igreja. Versículos 16 e 17. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes, lá na frente. Morreu também Urias, o hitita. Há um entendimento entre os estudiosos que Joabe poderia ter seguido essa ordem de Davi, porque ele entendia o seguinte: se Davi está mandando matar Urias, é porque Urias tem culpa no cartório. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E era muito comum pessoas serem punidas com a morte por determinados pecados, por determinados delitos. Então eu vou colocar porque ele deve ter culpa. Nós vemos aqui, meus queridos, que para Davi, um abismo chama outro abismo. Davi começa cobiçando uma mulher, primeiro pecado, se transforma em adultério e agora virou homicídio. Um abismo chama outro abismo, né? Um pecado chama outro pecado, né? Começa com uma rodinha de amigos que estão escarnecendo, ali começam os xingamentos e começam os palavrões, agora uma bebida, agora uma droga, agora uma prostituição, uma coisa vai puxando a outra. Nós podemos comparar Urias com Abel. Ambos foram homens de Deus que morreram de forma cruel sem ter feito nada. Urias e Abel são idênticos nesses pontos, né? Homens de Deus que deram uma rápida passagem, não fizeram nada para ter o que receberam, né? Morreram de forma cruel. Nos chama a atenção no versículo 21 que agora Joabe ele envia um relatório de batalha para Davi, né? Ao acontecimento da morte de Urias, e Joabe ele faz um relatório. O comandante do exército tem que fazer um relatório para o seu rei. E nesse relatório, né, veja que Urias foi morto, e no relatório de Joabe tem meio que uma mensagem profética, né? Joabe ele cita a questão, ele vai mencionar algumas coisas, ele cita um homem chamado Abimeleque, cuja Bíblia diz que ele está passando por debaixo de uma elevação e tem uma mulher lá em cima. Essa mulher, ela lança uma pedra, a pedra ao cair racha o seu crânio e ali Abimeleque vai morrer. Tanto ele sabe que vai morrer que ele pede para um dos soldados: me mate, né? Me mate para que eu não caia na vergonha de dizerem que uma mulher matou um homem tão importante como eu, né? Um líder de batalha como eu, um militar como eu. Perceba que Joabe, ao relatar o acontecido com Urias, ele faz essa menção a esse Abimeleque que foi morto por essa mulher. Aqui nós vemos até uma mensagem profética. Por quê? Porque Abimeleque foi morto por uma mulher. Ela lançou a pedra, matou o cara. E Urias foi morto por causa de uma mulher, por causa da mulher dele, né? Um foi morto diretamente e o outro foi morto indiretamente. Mas ali ele, sem saber, já estava relatando o que tinha acontecido. Versículo 26. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, ela chorou por ele. Essa parte, ela chorou por ele. Aqui nós temos alguns levantamentos. Por que Betseba chorou pelo esposo? Teria sido arrependimento? Será que ela se arrependeu do que fez? Teria sido remorso? Eu não me arrependo, mas na hora doeu. Será que era para manter as aparências? Seria estranho, né? Uma mulher viúva não está chorando pelo morto, né? Você acaba de perder o seu marido, você não vai chorar? Então talvez ela estivesse chorando para manter as aparências de viúva. Aqui tem que ela estava chorando para manter as aparências também com Davi. Talvez alguém pudesse de alguma forma suspeitar, né? E poderia ficar muito na cara: nossa, ela realmente não sentia nada pelo marido, né? Ele morreu e ela nem chora. São concepções a respeito do seu choro. O que nos chama a atenção é que em vida, quando o marido estava vivo, Batseba estava traindo ele. Mas quando o marido morre, ela vai lá e chora por ele. Ou seja, tem gente que em vida não dá valor. Aí quando morre, quer demonstrar alguma coisa. Quer dizer que tinha alguma consideração. Adianta de que chorar agora? Se em vida, né, a principal
coisa que uma mulher poderia demonstrar ao seu marido seria a fidelidade, não demonstrou. Há quem entenda também que ela pode ter chorado, não por um amor de mulher para o homem, né? Porque eu entendo que um amor de casal não tem como ter traição, não tem como dizer que ama e trai, né? Traição e amor são incompatíveis. Porém, ela poderia ter uma consideração por ele, pela pessoa que ele é. Olha, não te amo como homem, mas eu te considero, né, pelas virtudes que você tem, os atributos, como um amigo, um colega, um irmão em Cristo. Foi difícil perder um cara de bom caráter feito você. Eu não tenho muito caráter, mas você tinha, né? Então é possível que ela tenha chorado não por um amor de mulher para um homem, porque ela traía ele, mas em outro sentido. Versículo 27. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Aqui o texto fala, né? Passado o luto. O luto no Antigo Testamento ele tinha em torno de 7 dias. Então há quem entenda que se esperaram 7 dias nesse momento, até que ela fosse ao palácio. Quando José ele fica sabendo a respeito da morte do seu pai Jacó, ele também promove um luto de 7 dias. Quando Saul morre, também tem um luto de 7 dias. Líderes nacionais, o luto era maior. Quando Moisés morreu, o luto foi de 30 dias. Quando Arão, irmão de Moisés, morreu, o luto também foi de 30 dias. E aqui tem uma curiosidade. Quando Jacó morreu, o filho de Jacó, José, que era governador do Egito, né? Ele faz luto de 7 dias. Porém, os egípcios, né? O povo do Egito faz um luto por Jacó de 70 dias. Interessante, né? O filho faz luto de 1 semana, mas os serviçais dele fazem um luto bem maior. Então o texto fala que o que Davi fez desagradou ao Senhor. Aqui é o primeiro relato bíblico de algo em Davi que Deus reprovava. Davi, ele conseguiu a mulher que ele queria, vai ter um filho agora nesse momento com a mulher que ele queria e está morando junto. Porém o texto fala que o que Davi fez desagradou ao Senhor. Às vezes a pessoa está vivendo no centro da sua vontade, mas não está vivendo no centro da vontade de Deus. Tem coisas que alguém faz, eu estou gostando, eu estou me alegrando, mas será que Deus está gostando? Será que é o que Deus queria ou quer para você? Será que Deus se agrada de certas vontades nossas? Vemos, meus queridos, que Davi, ele quebrou pelo menos 3 dos 10 mandamentos. Um deles, não cobiçará a mulher do próximo. Outro, não adulterarás. Outro, não matarás. Pelo menos esses 3, né? Há estudiosos que falam de outros. Eu vejo pelo menos esses 3. O crime de Davi é grave também porque Davi era pastor. Davi não era só governante. Deus ele fala para Davi, eu o constituí pastor de Israel e governante do meu povo. Então, a quem mais é dado, mais é cobrado. Também está escrito no Antigo Testamento que havia um código de instruções para os reis. E uma das instruções para os reis é: o rei não pode ter muitas mulheres. Davi já tinha outras esposas e concubinas. Um rei não pode ter outras mulheres, porque senão o seu coração pode se afastar do Senhor. E um exemplo claro disso foi o filho de Davi chamado Salomão, que teve 1000 mulheres, né? As princesas e as concubinas. Davi, ele meio que segue um pouquinho de Salomão, só que no nível bem menor, né? Então, numa segunda versão desse versículo 27, diz o seguinte: o que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Sabe o que chama a atenção? É que quando Urias morre, e Joabe vai relatar na carta para Davi que Urias morreu, sabe o que Davi diz? Não te pareça isso mal aos teus olhos. E agora fala que o que Davi fez foi mal aos olhos de Deus. Então Davi diz, não tem maldade. E Deus está dizendo, tem maldade sim. Às vezes o homem fala que não tem maldade, que não tem pecado, que está tudo bem, é um nada a ver, né? O famoso nada a ver, né? E Deus está dizendo, tem maldade sim. No olhar do homem não te pareça mal, Joabe, aos teus olhos. Deus, aos meus olhos pareceu mal sim, né? Há uma diferença entre a ótica do homem e a ótica de Deus. Então, no resumo desse capítulo 11, vamos pegar um pedacinho do capítulo 12 ainda. O que Davi fez foi algo grave. Estudiosos falam que nesse texto Davi poderia estar com uns 50 anos, né? Ele já tinha uma certa idade.
Quem nunca ouviu aquela expressão assim? Quem nunca ouviu essa frase assim? Nossa, um homem nessa idade, fazendo isso, né? Traindo a esposa nessa idade, né? Olha os filhos, né, e tal. Pois é, essa expressão se enquadra em Davi, né? Porque quando você vai envelhecendo, as pessoas vão esperando de você mais decência, né? Há uma cobrança maior. Quem mais é dado, mais é cobrado, inclusive em termos de idade, né? O jovem, ele tem o vigor da juventude, o mais velho, ele tem a sabedoria. Então se espera que tenha sabedoria. Se nem a sabedoria tem, o negócio fica complicado. Davi, ele tinha esposas e concubinas, o que torna o pecado dele mais grave. Não por trair elas, né? Naquela época havia uma certa liberalização para o homem ter mais de uma mulher, a questão de povoar a terra e tal, mas é a questão do pecado sexual, né? Entenda que existe o solteiro e existe o casado, né? O solteiro, ele pode passar por mais dificuldades que o casado, porque o casado tem a sua costelinha, né? O casado tem como suprir as suas necessidades de um casado, de uma vida sexual. O solteiro não. Tanto que o apóstolo Paulo fala: é bom que o homem não se case, quem se casa vai ter aborrecimentos, mas se for para estar ardendo em desejo, é melhor que se case. Então o casamento, ele blinda nessa área, né? Uma das coisas poderosas de um casamento é essa, blinda nessa questão sexual. Então Davi não tinha motivos para conseguir essa outra mulher, porque ele já tinha várias, né? Não tem como dizer: é porque eu não tenho mulher, porque a carne falou mais alto. Você tem várias. Inclusive, uma das mulheres de Davi mais conhecidas foi Abigail, cuja Bíblia diz que era uma mulher bonita e inteligente. Então ele não poderia, né, alegar outra coisa. Urias era leal e valente a Davi, é uma coisa que certamente Deus pesou. Ele, como rei, ele tinha que dar testemunho, independente de ser pastor, ele era rei. O rei, o líder da nação, tem que dar bom testemunho. E talvez o pior de tudo, Davi conhecia a verdade. Davi conhecia a palavra de Deus. Aliás, Davi escreveu a palavra de Deus, né? Nós estamos falando do salmista Davi. É alguém que tinha intimidade com Deus, né? Chegamos ao capítulo 12. Acompanhe comigo, capítulo 12, versículo 1. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro era pobre. Deixa eu só historiar esse contexto. Agora, Deus envia o profeta Natã até Davi, e o profeta Natã começa a contar uma parábola, uma história, uma narrativa. Nessa história, basicamente é o seguinte: olha, Davi, haviam 2 homens, um era rico e o outro era pobre. O rico tinha rebanhos de bois e de cordeiros. O pobre só tinha uma cordeirinha, né? Essa cordeirinha do pobre foi criada como uma filha, né? Ficava com seus filhos, dormia nos seus braços, comia da sua mesa, bebia da sua água. Um dia, um viajante veio até a casa do rico. E o rico, que tinha rebanhos de bois e de cordeiros, em vez de pegar um desses animais e servir como refeição, pegou a única cordeirinha do homem pobre e serviu como refeição para o viajante. Essa é a narrativa, a história que Natã, ele vai contar para Davi. E o texto começa nos dizendo, no versículo 1, né? O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Primeira coisa que eu entendo: o que Davi fez estava em oculto, tá? Há um entendimento de que ninguém sabia do adultério, ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Davi, é possível que ele tomasse todas as precauções para que o escândalo não vazasse. Estava em oculto, do homem, né? Dos olhos do homem estava em oculto, mas Deus sabia. E Deus enviou o profeta. Quando Deus enviou o profeta Natã para Davi, qual é a primeira mensagem? Nada está oculto aos meus olhos. Os homens não estão vendo, mas eu estou. Tanto estou que estou enviando um mensageiro até você. Estou enviando um profeta até você. Estou enviando alguém que vai abrir a boca e vai falar a verdade sobre você. Então, Deus naquela época, ele enviava mensageiros de conserto. Há muitos profetas de conserto, né? João Batista falou para Herodes que ele estava em adultério. Natã falou para Davi que ele estava em adultério. Elias falou dos erros de Acabe. Há um momento em que Acabe reclama de Micaías, né? Perguntando: tem outros profetas? Tem um, mas eu não gosto não. Ele só fala aquilo que eu não gosto de ouvir, né? Isaías fala para Ezequias, né? Põe a tua casa em ordem, né? Então, na Bíblia, Deus enviava profetas de conserto. Hoje, o povo gosta do profeta do receba, né?
Então nessa noite receba caráter, receba santidade, né? Receba vergonha, receba humildade, receba os atributos que vão te levar para o céu. Perceba que Davi mandou chamar a mulher de Urias, mas não mandou chamar o profeta, né? Na hora do prazer da carne mandou chamar a mulher, mas na hora que pecou não mandou chamar o homem de Deus, né? Para reaver essa situação. Então tem pessoas, amados, é mais fácil buscar as coisas da carne do que buscar as coisas de Deus. O texto fala que um era rico e o outro era pobre. O rico era Davi, que fique bem claro, o pobre era Urias. Versículo 3, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado, ele a criou e ela cresceu com ele, com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Olha o que o texto fala, mas o pobre nada tinha. Está falando de Urias. Ele nada tinha fisicamente falando, mas ele tinha Deus. Tanto que Urias morreu, mas o Deus de Urias justificou Urias. O Deus de Urias pegou Davi e pegou de jeito. Então, às vezes a pessoa pode pensar, eu não tenho nada. Mas se você tem Deus, você tem muita coisa. Deus é poderoso para justificar até depois de morto. O texto fala na parábola que esse homem pobre tinha uma cordeirinha. Por que cordeirinha? Por dois motivos. Primeiro, era costume em Israel ter cordeiros como animais de estimação. Aqui no Brasil, como no mundo todo, é cultural ter cão e gato. Em Israel é cultural ter cordeiro, né? Para você criar, para você cuidar. E o texto fala cordeira no feminino, fazendo menção à mulher, né? A mulher de Urias. Ele tinha uma cordeira, né? Esse homem que foi prejudicado tinha uma cordeira. O prejudicado aqui tinha uma esposa, tinha uma mulher. Uma cordeira que ele havia comprado. Se é comprado, é dele, não é verdade? Se eu compro algo, não é meu? Se você comprar algo, não é seu? Se você comprou, te pertence. Isso aqui fala de casamento. Quando você se casa, o outro pertence a você. Casou, a mulher é tua. Casou, o varão é teu, né? Casamento é um vínculo. Essa pessoa não está disponível. Essa pessoa não está aí para quem quiser. Ela pertence a alguém. Quando você compra algo, é seu. Casou, também é seu. É por isso que fala uma cordeira que ele havia comprado. Uma esposa, uma mulher que ele havia casado. Essa é a tradução da parábola. E fala que ela bebia do seu copo e dormia nos seus braços. Isso aqui também denota o casamento, né? Porque beber do seu copo é intimidade, né? A sua esposa, o seu esposo pode beber do seu copo e ter vários outros tipos de intimidade, inclusive dormir no braço, né? Coisa de casal, né? Casais dormem um abraçado com o outro. Versículo 4 fala que esse viajante veio, né? E ele pegou o que pertencia ao pobre. Ele não gastou do seu, gastou o do outro, né? Fala de pegar o que é do outro, fala de você não usar o que está no seu orçamento, né? Perceba que o rico na história, o rico pegou a cordeira que era do pobre. Davi tomou posse da esposa que era de Urias, né? Acabe tomou a vinha de Nabote, né? São exemplos de casos de crueldade. Versículo 6, Davi responde, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Davi começa dizendo, deverá pagar. Esse homem merece a morte. Esse homem deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira. O interessante é que Davi, ouvindo a história, Davi não se viu na história. É por isso que ele condenou. É muito fácil condenar quando a história não é sobre você. E se a história for sobre você, você se condena? Às vezes as pessoas condenam nos outros aquilo que elas desculpam em si mesmas. Davi, ele não se viu na história. É muito fácil falar do pecado do irmão, falar do sei lá o que do irmão, da conta do irmão. E se for você? E se a história for sobre você? Olha, Deus está dando uma história aqui, a história é sua. Será que a gente se condenaria? Né? Ele vê injustiça no ladrão do pobre, mas não viu injustiça no rico que tomou a mulher de um cara e ainda matou esse cara. Então Davi sempre foi alguém que se preocupou com a justiça, tá? Ele sempre foi alguém voltado para a justiça, exceto